Sejam bem-vindos a mais uma edição do Motosport hoje, nesta coprodução Nova Canal V Motores. E hoje connosco está um dos jovens lobos do automobilismo nacional e alguém que infelizmente não está nos últimos anos a fazer épocas a tempo inteiro, seja nos ralis, seja na montanha, seja na velocidade. No entanto, tem estado na nossa retina pelas exibições e resultados que alcança sempre que volta a colocar o capacete. Nos últimos anos, tem tido na rampa PQP Rábida o seu local de caça favorito e ainda este ano, e daí também o convite para estar aqui connosco, Gonçalo Inácio chegou à rampa organizada pelo Clube Motorismo de Setúbal, correu e venceu. No caso, aos comandos de um Peugeot 208 VT R2, na divisão Turismos 3, e perante um adversário que é normalmente o grande conquistador, falamos de Parcídio Sumaviel, no seu Renault Clio RS R3, que dá muita luta a este jovem Gonçalo Inácio, mas que desta feita, uma vez mais, não conseguiu desfeitear. Gonçalo, antes de mais, seja bem-vindo. Vir de Lisboa até Paredes para estar connosco é algo que nos deixa também muito felizes. E vou começar por essa pergunta. Antes de falarmos da sua vitória e também destacarmos a sua carreira, apesar de jovem, já é uma carreira intensa, faço-lhe a pergunta que menos gostaria de lhe fazer. O porquê de estar a correr às pinguinhas e não vermos o Gonçalo Inácio, toda a sua velocidade e toda a sua competitividade a tempo inteiro num campeonato? Antes de mais, obrigado pelo convite de estarmos aqui. É sempre um prazer estar na presença do Amândio. Este ano deve-se ao facto de, por motivos pessoais e profissionais, os profissionais muito trabalho e os pessoais porque não consegui arranjar os apoios necessários para estar presente a tempo inteiro. O ano passado consegui nos circuitos. De qualquer modo, eu impus logo que queria fazer uma outra corrida e uma delas, como tu falaste, é a Rampa da Rábida, que é uma rampa onde eu me estrei há 21 anos. Mais uma vez correu muito bem, a equipa Bifast aceitou o meu desafio e pôs nas mãos o Peugeot 208 R2. Tive uma luta muito renhida que Parcídio, que tem sido outro grande piloto. Outro grande piloto, um gentleman, que deu-me os parabéns assim que cheguei ao topo da montanha e dizia: Gonçalo, que foste irrepreensível, dou-te os meus parabéns, que não estavas ao meu alcance. Fomos para a rampa com o intuito de diversão, mas de fazer o melhor possível. Fomos com pneus de rally, conseguimos o objetivo alcançado. Só tenho pena de não conseguir estar em mais provas, porque realmente é na montanha que eu quero estar, é na montanha que eu ambiciono estar em 24. Portanto, vamos ver se eu este ano consigo fazer mais uma ou outra. Nesta resposta passou assim, en passant, este pormenor de ter corrido na Rábida com pneus de ralis, os chamados molês de ralis, mas na montanha o que se utilizam são slicks muito específicos, que são, obviamente, muito mais eficazes, o que ainda coloca mais em destaque aquilo que foi o feito de vencer, e para além de ter vencido a divisão Turismos 3, em termos de geral, fez resultados, fez tempos nas diferentes subidas, seja de treinos, seja de provas, que foram muito significativos. Ou seja, e isto é uma boa notícia para o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, a vontade do Gonçalo Inácio, já não em 2023, mas já falaremos, vamos ter outra vez o Gonçalo nas provas de montanha, até porque ainda faltam 5 para o final da temporada. A sua vontade é em 2024 estar a tempo inteiro neste campeonato? Sim, a minha vontade é estar a tempo inteiro neste campeonato, primeiramente porque tem um retorno mediático acima da média perante todas as outras modalidades. O contacto com o público para mim é muito importante e para as pessoas que me apoiam, os nossos parceiros, porque tem a envolvência das pessoas, vêm ter com os pilotos, são os autógrafos, são as fotografias, e depois pelo ambiente que há entre os pilotos. É um ambiente extraordinário, é um ambiente de diversão ao mesmo tempo fora a parte da competição, e é para isso que eu também estou nas corridas. Para ganhar, como é óbvio, para lutar pela vitória, mas também para me divertir e para usufruir do ambiente que são as corridas. A chamada família da montanha, exatamente. Como todas as famílias têm de vez em quando uns arrufos, mas que se ajudam todos mutuamente e que manifestamente transformam, por exemplo, as cerimónias protocolares numa grande festa. Gonçalo, que carro é que gostaria de utilizar? A sua ideia seria continuar com as duas rodas motrizes com que tanto tem brilhado quando vai à Rábida? Sinceramente, eu gostaria de ir para um BRC ou para um Silvercar, um protótipo. Contudo, eu penso, e tenho os pés bem assentes na terra, embora a experiência que eu tenha, e tenho que primeiro conhecer as rampas. E eu prefiro dar um step atrás, conhecer as rampas em 24 e depois em 25, se for possível, e se em 24 também for possível, ou seja, fazer 24 no turismo e 25 depois tentar, claro, fazer num protótipo, que era o que eu mais gostava, era um sonho. Então vamos lá atrás. Já me disse que são 2 décadas dedicadas ao desporto motorizado, o que significa que começou com uma idade muito tenra. Veio de família esta paixão pelos automóveis? Como é que surgiu este relacionamento tão intenso e tão profícuo entre o Gonçalo Inácio, piloto, e o Motosport? Certo.
O meu gosto pelo motorsport veio através do meu pai. Eu, desde os 3 anos, meu pai já fez vários troféus de velocidade, fez todo o terreno e fez ralis. E eu sempre o acompanhei desde os 3 anos, inclusive ia sozinho com ele e sem a minha mãe. Estava sempre com os mecânicos, sempre ligado à parte do desporto automóvel. Em 2001 tirei a carta de condução, e tirei em 2002, desculpem, e o meu pai, eu perguntei se podia fazer a rampa da Rábida e ele disse: podes fazer a rampa, mas eu não te arranjo patrocínios, o carro está ali. Então eu angariei patrocínios e fui fazer a rampa da Rábida. Inclusive eu bati a subir, por incrível que pareça. Até o mecânico diz: como é que tu bates a subir? Mas pronto, foi uma experiência gira, um nervosismo. Por isso é que aquela rampa tem um significado tão importante para mim. Voltar onde me iniciei, e depois destes anos todos, já passei tantos momentos, voltar ali novamente e colocar o capacete, é sem dúvida algum um momento alto para mim sempre participar na rampa PQP Rábida. Desde esse dia, que momentos em que destaca, que feitos é que destaca na sua carreira até chegarmos a 2023? Eu destaco todos os feitos, porque embora não tenha ganho em todos, as participações para mim são todas é um orgulho fazer. Qualquer participação para mim é um orgulho. E podemos dizer que somos uns felizardos e uns sortudos quando participamos em qualquer corrida. Concordo consigo. Sim. Sou um felizardo nesse aspecto. De qualquer modo, consegui fazer um campeonato ibérico de protótipos, no qual fui campeão ibérico com o Gonçalo Araújo no Radical, em 2012. Em 2011, voltando atrás, ainda consegui fazer também o Campeonato de Portugal de GTs e Turismo no Seat Leon Supercopa, portanto já foi um carro interessante. Depois também fiz um ano de protótipos que não correu assim tão bem com o César Machado, que foi meu companheiro de equipa. E que foi meu entrevistado há poucas edições atrás. Outro grande piloto que está neste momento parado e que espero que regresse. Infelizmente tenho muita pena que ele que esteja parado, porque é um piloto muito acima da média, sem dúvida alguma, e é um piloto com uma humildade também acima da média. Fomos vice-campeões deste ano, tivemos um azar, mas pronto, são as corridas. Em 2014, 2015 fiz Fórmula 4, 2014 fui vice-campeão por 1 ponto e 2015 perdi para o César Machado. Tivemos grandes guerras, grandes atritos, foram lutas espetaculares, que são 2 anos de fórmulas que é inesquecível e indescritível aquilo que se passou dentro dos carros, porque foram anos de Vila Real fazer de Fórmula 4. A seguir fiz o Challenge Citroën de Rallys, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, e foi sem dúvida alguma uma experiência. Depois da montanha, é o que eu mais gosto de fazer. É rallies. É rallies. Fiz com o Paulo Fiuso, um navegador que não precisa daqui de apresentações. Um craque. E com o Rui Raimundo. Outro grande apaixonado por todo terreno também. Todo terreno, um grande apaixonado. Está a fazer um trabalho notável no campeonato. Impecável. E o Rui Raimundo também, que é um grande navegador. Um grande navegador. Foi um dos nossos primeiros convidados aqui, juntamente com o Luís Ramalho. É um amigo mesmo, grande amigo, e que me ensinou muito e que me motivou a continuar depois de eu, em fim de 2016, ter anunciado que ia parar a minha carreira por falta de apoios. Depois surgiu um apoio de um amigo que me ligou: não vais parar, vais correr, arranja só X, e eu fui fazer o Skater, R300. A primeira prova foi no Algarve, que eu ganhei logo a primeira prova. Depois fui a Vila Real, também ganhei, ao campeão inglês. Depois perdi o campeonato mais uma vez por 2, 3 pontos que bati na curva 1, no arranque aquela ganância, mas pronto, são corridas. Depois estive parado, fiz um rally ao outro, e em 2020 voltei, depois pós-Covid, consegui arranjar um patrocínio através dos simuladores, dediquei-me um pouco aos simuladores, e depois fiz os Kias, 3 provas, fui vice-campeão, e em 2021 consegui, felizmente, novamente, angariar os apoios, assinei pelo Boa Vista, do qual fui piloto, representei durante 2 anos, e corri na Speedy Motorsport com o Kia Picanto e fui campeão. Em 2022, o ano passado, fui campeão da Civic Atomic Cup, circuitos novamente, e este ano aqui estamos. Falta de apoios, mas com a mesma vontade de sempre, com a mesma ambição e com vontade de fazer mais e melhor, sem dúvida alguma. É uma carreira notável, Gonçalo, e isto leva-nos a uma pergunta que é óbvia, mas eu gostaria que ela deixasse de ser óbvia, que é exatamente a dificuldade que há em Portugal de pilotos. O Gonçalo, que está a chegar aos 40, ainda continua a ser um jovem piloto, tem uma carreira extraordinária, começou muito cedo, e tal como o César e tal como muitos outros, está parado por falta de apoios. É o tamanho do país também, é também hoje em dia a existir imensos estímulos, imensos desportos, portanto não vamos crucificar os patrocinadores. É muitas das vezes a nossa dimensão que também faz com que seja difícil montar projetos. Eu acho que é a nossa dimensão, sem dúvida alguma, mas depois também é a parte do que se fala tanto da sustentabilidade e do ambiente, e acho que o foco está aí muito para isso. As empresas não têm culpa, é o que está a ficar instaurado. Como é óbvio.
Contudo, há espaço ainda para tudo. E acho que as pessoas ainda têm que perceber que há espaço para tudo. O desporto automóvel, como a montanha e os ralis, por exemplo, têm uma divulgação enorme. Viu-se na última reportagem da Rábida que o meu carro, por exemplo, apareceu 1 minuto e meio, que em televisão é muito. Fora o live streaming que atingiu Fora o live centenas de milhares de streaming, que as pessoas. pessoas estavam sempre a comentar e enviavam print screens do live streaming do carro a subir e dos comentários do Joaquim Mândio. Eu acho que é isso que falta divulgação. E a montanha e os ralis têm essa divulgação. E temos que explicar às pessoas e aos patrocinadores, aos investidores, entre aspas, que há essa divulgação e há esse retorno. Temos que tentar mostrar que o desporto automóvel não afeta assim tanto o ambiente e a sustentabilidade. Pode-se fazer coisas, ter separação de lixo nas assistências, ter tanta coisa que se pode fazer. Aliás, hoje há uma grande preocupação, inclusive da própria FPAC, quanto a essa componente, quanto a essa responsabilidade ambiental, e a Rábida ficou limpa. Exatamente. Portanto, aliás, o Clube de Motorismo de Setúbal faz um trabalho extraordinário, tal como os outros clubes na E as montanha. assistências a varrer. Até porque nós estamos muitas das vezes em paisagens protegidas. Exatamente. Portanto, há esse respeito, não somos os maus da fita que deixamos lá como se fossem os antigos piqueniques, um conjunto de lixo e os animais que o comam. Não acontece isso em nenhuma rampa e é preciso que isso fique enfatizado. No futebol não é bem assim, por vezes. Ou em qualquer outro desporto. Basta ver o sinal da Taça de Portugal. Exatamente. Para ver como é que aquilo fica verdade. à volta do Jamor. Mas, curiosamente, os ralis hoje têm todos uma preocupação enorme. Que essa componente ambiental seja respeitada, até para que as populações locais também não se sintam propriamente afetadas. Ralis, velocidade, montanha, são 3 amores. São também 3 modalidades que exigem de um piloto técnicas muito diversas, muito diferentes, o que significa que o Gonçalo é um piloto multifacetado, o seu talento é multifacetado, mas ia-lhe pedir, já que aqui assumiu que os seus 2 grandes amores são a montanha e os ralis, que me diga o que é preciso de diferente para ser competitivo nestas 2 modalidades. Que chip é que muda dos ralis para a montanha ou da montanha para os ralis? Da montanha para os ralis com certas, mesmo em Alcatrão, muitas passagens, as estradas ficam sujas, portanto muitas vezes temos que ir ao improviso e temos de estar sempre a contar com o improviso. O navegador diz-nos uma coisa e diz, pode estar sujo, pode ou não, e temos de estar a contar com esse improviso. Na montanha, eu assumi muito a montanha à velocidade sem o contacto direto, aos circuitos. Ou seja, acho que a montanha tem muito a ver comigo, que é muito ser perfeccionista, decorar bem a estrada e sabemos que o mínimo erro paga-se caro com o tempo. Portanto, é não ter travar tarde, etc., mas não travar tão tarde, senão abdica-se uma subida e pode-se perder aí uma prova. Nos ralis, se falharmos uma travagem, podemos falhar uma travagem, desde que não haja nenhum acidente, podemos recuperar a seguir. Eu acho que aqui, e a interação com o navegador, que é impecável. Eu adorei aquela interação com o navegador, a parte das ligações, da diversão, deles porem música para nos animarem. É muito giro mesmo e é isso que eu por acaso sinto falta. Gonçalo Inácio, vamos todos esperar que consiga em 2024 estar a tempo inteiro na montanha e por isso eu tenho que lhe fazer esta última pergunta. Esse sonho seria de estar na montanha a tempo inteiro, tem a ver com o dia reunir também os meios para estar nos protótipos A e poder lutar por um título nacional absoluto de montanha? Gostava, sem dúvida alguma. O meu sonho é lutar por um título nacional de montanha. Acho que com as condições ideais posso tentar lutar por esse título. Não vou dizer que vou ser campeão, porque há lá o Zé Correia, há o Helder Silva, há o António Rodrigues. Portanto, temos ali muitos pilotos rápidos. Eu sei que ia ser difícil, mas se eu algum dia me conseguisse sentar no protótipo, esse era o objetivo, sem dúvida. Este ano ainda vamos tê-lo de volta à montanha? Eu gostava, estou a trabalhar para isso. No Peugeot 208 R2, vamos ver o que é que se consegue. Eu quero, estou a fazer os possíveis para isso, já falei com 3 ou 4 patrocinadores, acho que há interesse e abertura, agora vamos ver só o futuro dirá. Gonçalo Inácio, muito obrigado por ter vindo ao Motosport hoje, foi um prazer tê-lo cá. E esperemos nós também poder tê-lo aos comandos desse Peugeot 208 R2 VTI da Bifast durante a época de 2023, a programar uma época a tempo inteiro em 2024, porque não tenham qualquer dúvida daquilo que já podemos saborear das vezes em que estivemos a narrar as provas onde vimos o Gonçalo Inácio aos comandos de um carro de competição. É um piloto extraordinariamente competitivo e é um daqueles pilotos que merece, ano após ano, estar a tempo inteiro no desporto motorizado nacional. É o fecho de mais uma edição do Motosport hoje. Saudação a todo o auditório e até ao próximo episódio. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.